Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura aqui pela TV Diário e também pela Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo por aqui hoje Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista e Daniela Minello. Dani Bressan faz falta aqui por hoje, mas ela retorna nos próximos programas. O tema de hoje é infância brincante. Olha só que interessante. Você teve uma infância brincante? A sua criança interior ficou lá atrás ou ela é presente na sua vida? Então, este tema, hoje nós temos aqui uma professora de teatro, uma professora que trabalha com corporalidade, com todo esse universo imaginário da infância também. Temos um bom apoio. E lembrando que nossos parceiros aqui no programa são Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, completo para você. Bom, vamos com alguns conceitos, algumas ideias iniciais aqui, embora seja sobre brincar, né, sobre a nossa criança interior, é interessante a gente buscar alguns conceitos e estudos prévios que vão embasando aí as nossas ideias. A gente brinca para aprender. Olha só que interessante, as atividades lúdicas são importantes ao longo da vida, mas brincar, em especial na primeira infância, é fundamental. E olha só quem é que nos apoia por aqui hoje. O filósofo grego Platão, inclusive, já alertava. Desde os primeiros anos, as crianças devem participar de todas as formas válidas do brincar, pois se elas não estiverem cercadas dessa atmosfera, nunca poderão crescer para se tornarem cidadãs exemplares e virtuosas. A gente tem também aqui algumas afirmações sobre o brinquedo, né? O brinquedo, ele não precisa ser caro, ele pode ser simples, ele pode ou não ser tecnológico e não importa nada disso. O importante, inclusive, é não encher a criança de brinquedos e de atividades e deixar que ela descubra qual é a melhor forma do seu brincar. Quem nos sugeriu, eu falei dela porque foi ela, Daniela Minello, ó, Bressan, ó, eu tô pensando na Bressan. Presente, beijo para você, Daniela Bressan. A Daniela Minello que nos sugeriu esse tema e a gente sabe, vocês já conhecem assim mais ou menos a personalidade de todo mundo aqui, a criança interior da Dani é muito presente. Saltitante. Né? A gente tem ainda hoje também uma matéria que vem da rua com como é que é o nome? Bagulha Fitness. Bagulha Fitness. Então ela entrevistando crianças também. Olha só. Quem sabe a gente começa com essa matéria? Pode ser, vamos lá. Ó, então a sua criança é presente na vida? Vamos saber da Bagulha Fitness aí. Coisa mais linda essa cachopa de criança aqui, ó. Essa adulta brincante. Estou aqui hoje com a Annelise para falar, juntamente com seus filhotes. Você teve uma infância brincante, Annelise? Sim. O que tu brinca? De tudo. Pega-pega, esconde-esconde, bicicleta. Ah, e você, Pedro? Do que você brinca hoje, que a gente tem muita vontade de saber? Esconde-esconde e pega-pega. Ó, que legal. E a mocinha aqui, Rafaela, conta. Eu brinco de boneca e de cozinhar. Boneca de cozinhar. Olha só, me diz uma coisa, a Annelise, a Rafaela e o Pedro, que a gente já tá aqui brincando juntos, né? Vocês gostam de brincar? Sim. Ah, foi unânime, gente, dizer que gosta de brincar. Por que vocês gostam de brincar? Porque é muito divertido. Tido! Deixa um recado então para essas crianças que não brincam, que só ficam na frente do computador. O que elas têm que fazer, Pedro? Brincar. Brincar! E Rafaela? Brincar. Muito bem, um beijão, muito obrigada! Tchau. Fernanda, minha querida, me responda uma coisa. Você teve uma infância brincante? Sim. O que você fazia? Era mais brincar com boneca e coisa assim na minha infância. E era legal brincar de boneca, Fernanda? E tu brincava assim com outras amigas também ou só com as bonecas? Era mais sozinho. Sozinho. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta que é isso que nos interessa também. O quanto dessa criança, Fernanda, te acompanha hoje na fase adulta? Bastante até. Tu consegue perceber que essa criança ela está presente nas tuas atitudes? Sim. E tanto está que nós temos o filho dela, o William, né, William? Conta aqui pra Bagulha Fitness, do que tu brinca hoje em dia, William? Como podemos dizer, eu gosto de fazer vídeos, essas coisas. Eu fico no computador basicamente, que eu mais faço, né? Então tu és um gamer?
Bah, não sou muito gamer não, sou mais sobre animação, essas coisas. Ah, e tu consegue perceber que esse tipo de brincadeira hoje em dia é a atualidade? Como é que tu te sente? É uma infância diferente da tua mãe, né, que brincava. É, bem diferente. Tá, e tu gosta de brincar, por exemplo, assim, de bicicleta, subir em árvore, correr, blá, 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 blá? Não, eu não sou fã disso daqui. Não é fã disso aí? Tu sabia que isso aí é brincar, rapaz? Eu sei que é brincadeira hoje em dia, porque eu também tenho 2 meninos e você está na pré-adolescência, eu sei que eles brincam também de ser youtubers e gamers, mas precisa correr, William. Eu não quero correr. Não quer correr, meu Deus, e andar de bicicleta, você sabe? Não, Sabe fazer bolinha de chiclete? não, Sabe assoviar? não. Vou te apresentar a tia Dani, então, dá um beijo aqui. Ha! Rosana e Pedro na pracinha, brincante. Eu gostaria de saber, Rosana, se a tua infância foi uma infância brincante. Foi uma infância muito brincante, em que a gente brincava, podia brincar nas ruas, né? Tinha muitos primos, né? As famílias maiores, então a gente tinha muita companhia para brincar e foi muito divertido mesmo. Foi um período ótimo mesmo, a infância. Rosana, me diz uma coisa, o que tu nota de diferente hoje em dia das brincadeiras, por exemplo, que o Pedro brinca, que ele é permitido brincar, e da tua infância? Bem, é uma infância um pouco diferente, né? O Pedro, ele também é filho único, a gente também, eu já trabalho, né? A minha mãe, ela ficava em casa conosco, então ela também conseguia brincar conosco, né? O que é diferente hoje. E das brincadeiras, eu acho que hoje em dia foi introduzido muita coisa da tecnologia, né? Que não existia antes também, né? Então, algumas coisas que a gente, como os pais, assim, tem que ficar atento, né? Pra também ver o que pode permitir em relação a isso. Exatamente. Pedro, conta aqui pra Bagulho Fitness, você gosta de brincar de quê, Pedro? Eu gosto de brincar de tudo. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Muito obrigada, Rosana, muito obrigada, Pedro. Essa criança, um beijão pra você. Tá aí então, Dani, e essa experiência de... Primeira coisa, chegar no outro e dizer, quer ser minha amiga? É assim que tu chega? Adoro. Na verdade, é uma abordagem que as pessoas não esperam, né? É uma abordagem que, se a gente for ver, ela é pelo viés engraçado, né? De deixar as pessoas à vontade. E isso já relaxa um pouco, né? Porque as pessoas, queiram ou não, elas ficam intimidadas, né? Quando tem uma câmera, por mais que eu não chegue com o meu celular já gravando, essa abordagem de chegar e dizer, oi, quer ser minha amiga? As pessoas começam a dar risada, e nesse dar risada elas liberam essa adrenalina, e aí já começa uma conversa mais espontânea. Mas o fato de ter entrevistado crianças acompanhadas de adultos, né, é justamente porque quando você fazia a introdução do programa, Carla, me chamou a atenção que é uma das coisas, e por isso, né, a intenção de trazer essa pauta para o nosso programa, é justamente que a gente tem o nosso principal instrumento, o nosso principal brinquedo, ele nos acompanha por todo sempre, que é o nosso corpo. O corpo é o principal instrumento de trabalho, tanto da criança, que o trabalho da criança é o brincar, né? A criança acorda pela manhã querendo brincar. O que é esse brincar? Ela segue o exemplo dos pais, ela vê os pais tendo uma rotina e para ela leva muito a sério, né, o ato de brincar. E ela não precisa de mais nada além do seu corpo, né? Tanto que existem experiências que fazem com crianças, né, dentro da neurociência, que apontam justamente que se nós deixarmos 2 crianças num espaço, sem nenhuma informação e sem nenhum objeto, e nós nos afastarmos desse espaço e deixarmos elas ali uns 5 ou 10 minutos, quando nós retornarmos, elas estarão fazendo o quê? Brincando. Por quê? Porque a criança, ela tem no próprio corpo, esses recursos do brincar. Então, ela cria estratégias, ela cria esses jogos de se relacionar com o outro, e isso vai promovendo esse brincar. Então, sim, o brincar, ele deveria ser respeitado a partir do principal brinquedo, que é o corpo. Interessante quando a gente observa, não sou especialista, não sou psicóloga, não sou pedagoga, psicopedagoga, enfim, todas essas... Mas a gente observa crianças, e quem tem filho sabe, né? Observa o quanto a criança... principalmente a partir do momento que ela já tem motricidade fina, né? Aquilo de conseguir manusear as coisas, o quanto ela se diverte fazendo coisas simples, pegando uma tesoura, recortando, fazendo uma dobradura, fazendo uma bolinha de papel e jogando com um filhotinho, um bichinho de estimação, né? O quanto é importante isso, e sobretudo, desde muito novinha, o olhar um bebê e reconhecer e já começar a trocar um sorriso, alguma coisa. Por quê? Porque é a primeira coisa com a qual a gente se identifica, né, com os pais, aquele olhar, o sorrir, quando começa a desenvolver o sorriso, já é um aspecto lúdico. Como é que é para vocês que têm filhos, gente? Todas aqui têm, menos eu. Esse brincar, né, essa fase dos filhos de vocês. Pois é, eu acho que eles brincam, gurias, desde sempre. Porque bebezinho, eles rolam.
Bebezinho, eles tem uma foto do Eduardo muito bonita, eu não sei como é que eu consegui tirar, mas também primeiro filho, tu tira a foto de cada coisa, né? Respirou, tem um flash. E tá ele com as perninhas, que é exatamente isso que a Dani diz, é o corpo dele, né? Então ele brinca com o corpo. E a gente que eu acho que acaba tirando das crianças esse aspecto da centralidade do corpo e passando para o brinquedo, um objeto, para outras coisas. Então a criança em si e até a imaginação, né? Imaginação do brinquedo. Eu brinco muito imaginando, né? Criam-se inúmeras aventuras, ela paradinha e ela está correndo o mundo só com a imaginação dela. Isso é brincar. Tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala da Dani, que tenha essa criança, né, bastante presente, eu acho que isso é muito importante, a gente cultivar a nossa criança interior. E a gente aqui, só para contar para vocês, ó, a gente aqui cultiva, tá? Porque no início desse programa, vou contar... Ô, Fernando, bota a câmera em mim aqui. Fica bem, né? Tô falando. Fernando, olha para mim, foca em mim. Deixa eu contar o que sempre acontece no início dos programas e nessa edição deste programa, novamente, né? A gente não consegue começar o programa, porque eu acho que todas nós tivemos uma infância muito brincante. Primeiro, a Carlinha hoje errou o nome da clínica patrocinadora. Ela juntou as duas palavras, virou uma palavra só. Biomedicina estética, eu vou contar. Vai, Biomedicina estética virou biocética. Biocética. E aí parou tudo e a gente começou a gravar, porque daí nós não conseguimos parar de rir. Né? Uma coisa, é engraçado, mas aqui tudo vira muito mais engraçado. O gritinho também mudou. Depois, gente, antes de começar, peraí, vamos contar agora, daí vai pra Carla, depois pra Carla mostrar. Antes da gente começar, antes da Carla falar a primeira palavra, tem um gritinho que ela dá, que é pro Fernando lá depois se localizar na hora de editar o programa. Vai no grito original, Carla, aquele que tu dá sempre no início, que ninguém ouve, hoje todo mundo vai ouvir. Vai lá, Carla. Uou! E aí eu começo a falar, hoje eu mudei. Hoje ela mudou, ela resolveu fazer uma chamada diferente, justamente num programa que é sobre a infância. Se a Bezerra faminta, ela fez. Eu imitei meu amigo nordestino. E aí, gente, não deu pra começar o programa, porque daí caímos todas nós no riso. Max Peterson, meu amiguinho do Cariri, que hoje mora em Paris, maravilhoso, beijo pra você. Vou chamar a atenção dele pra ele assistir esse programa inspirador, o Max. Então é coisa boa, esse programa aqui a gente retoma a nossa infância, porque não tem uma edição que a gente não se divirta, que a gente não tenha que parar a gravação, ou no final a gente tem que falar um pouquinho mais baixo, rir mais baixo, né, porque tem as gravações da CDN aqui do lado da rádio, e a gente vira criança de novo todos os dias, e que bom isso, gente, que bom a gente não perder essa essência, a gente se dá o direito desses momentos. Para mim, assim, eu digo que eu venho aqui, que é o meu momento bom do dia, a minha terapia, é o momento que eu fico leve, né, claro, a gente estuda, a gente se prepara, mas aqui é o momento da gente ser quem a gente é. E eu vejo que nós somos sim crianças, ainda somos, ainda bem. Não, e é muito importante a gente cuidar dessa criança interior. Em aspectos bem simples. Dois principais, né, aspectos que eu entendo. Primeiro, para a gente reconhecer aquilo que a gente está fazendo enquanto adulto e que está sendo o reflexo da nossa criança interior. Que eu, Deborah racional, com a minha idade, não faria. Mas a Deborah pequenininha faria, né? E aí vai até de algumas coisas, que algumas posições radicais, não faço, não quero, não vou, né? Se negando. E aí eu olho, e daí eu, de vez em quando eu olho pra mim e digo, ó, é a Deborah ali gritando e sapateando no chão, ó. Não é a Deborah racional falando, é a Deborah criança birrenta, dando jeito, né, de se colocar. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto é o carinho daquilo que possa ter nos faltado enquanto criança. Porque os nossos pais não são perfeitos, a vida não é perfeita, nós vamos ter algumas carências que muitas vezes a gente está aqui na nossa fase adulta e que a gente não sabe de onde que vem, de repente está lá atrás na nossa criança interior. Então, o brincar, o deixar essa criança
de vez em quando aparecer aqui na nossa fase adulta é importantíssimo. É importante. E não é que a gente tem que sair rolando por aí. Não, mas são cuidados, sabe? Olhar pra gente, admirar a gente, acarinhar a gente, lembrar da infância da gente. E uma coisa que nós falávamos, né, dos filhos. Eu brinquei muito com os filhos e eu tenho certeza que eu brinquei tanto com eles porque eu precisava brincar mais. Quantas vezes a gente compra uma coisa para a criança que a criança nem precisa? Quem precisa sou eu. Quem queria sou eu. A piscina de bolinha, gente. A piscina de bolinha, acompanhar o pequeno lá na piscina. Não precisa ser mãe, pode ser tia também. Pode ser amiga. Olha que divertido, né? Porque eu trabalhei, olha que interessante isso, lembrar, assim, eu trabalhei com animação de festinha infantil. Gente, eu me vestia de Emília, me vestia de, nossa, palhaço, sei lá, qualquer coisa. E aí, isso eu acho que foi uma coisa que agora tu falou e me ativou. Eu lembro, não é que eu brinquei pouco, mas eu gosto disso. Gosto dessa coisa lúdica e de ter aquele momento de riso com o outro. E como, a gente deixa isso para o próximo bloco, mas como eventualmente isso é mal interpretado. É visto como de uma pessoa que não é séria, de uma pessoa que não tem consistência. Que não tem juízo. E não levem assim para, lá vem a feminista. Mas, infelizmente, se a mulher é muito mais risonha, ela passa mais perrengues, percalços do que o homem, né? Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Baita Chefe, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos. Todas as segundas e quintas, às 4:30 da tarde, nossos 5 participantes disputam pelo troféu Baita Chefe 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da NET, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master, Empório Amadeu e Coca-Cola sem açúcar. Realização Diário. Patrocínio Cancian Imóveis, Santa Alimentos, Casa Cook, Sicredi, Farinha Maria Inês e Delivery Much. Apoio Ubra. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos e o tema de hoje é: a sua criança interior, ela é presente? Você teve uma infância brincante e trouxe isso com você? Às vezes, como disse a Deborah, talvez a gente pudesse ter brincado mais quando era criança. E pode, por que não compensar isso na vida adulta? Não somos especialistas aqui na área da psicologia, pedagogia tem, sim. Psicopedagogia. Psicopedagogia, sim. Aqui, ó, Daniela Minello. Gente, a Dani Bressan hoje tá fazendo falta. Dani, beijo pra ti. Mas, então, a Dani nos apoia nessa parte, mas é interessante a gente observar como cada um de nós precisa, independente do conceito, né, que se possa movimentar, como cada um de nós precisa agir ou gosta de agir para ativar essa criança interior. A gente brinca com o sobrinho, com o filho, e deixa ela aflorar. A gente pode também vir com brincadeira, por que não? No dia a dia aqui entre adultos, adultas, isso é saudável, isso é bom. Mas eu falava antes sobre, eventualmente, isso ser visto como talvez uma superficialidade, uma infantilidade ou falta de consistência quando se é adulto, quando se é adulta, infelizmente. Porque nós somos convocadas a uma seriedade que não é saudável para ninguém em muitos momentos. Manter aquela coisa sisuda. Mas vamos lembrar aqui um pouquinho o que é o brincar e o que não é o brincar. O que pode, de repente, ter sufocado um pouco essa criança desde os nossos tempos lá de infância? Olha só, brincar é essencial para esse desenvolvimento intelectual, emocional e social. O que não é brincar? Vamos lá, então. Sentar as crianças em frente a telas. Sentar as crianças, principalmente na primeira infância ali, né? Até os 3 anos, isso não é muito indicado. A Dani pode nos dar esse suporte aqui. Vou deixar tu falar isso. Competir em equipe, colocar a criança lá para competir, vai fazer um esporte, não, tu tem que ganhar, isso não é brincadeira para ela.
Mas, em compensação, o que é o brincar? Essa interação espontânea. Olha a criança interior que sobrevive e vem para a vida adulta. Ó. Interação espontânea e autêntica, livre de julgamentos, né? Essa coisa de brincar sem compromisso de ganhar. Essa coisa de não necessariamente ver no outro o seu rival. Talvez se a gente tivesse, ou quem teve essa oportunidade de brincar sem competir, tenha condições de ver no outro um parceiro antes de um rival. Eu não sei, Dani, se a gente pode desenvolver por esse lado também. Sim, o que eu gostaria de falar também, que é importante, é que na infância, principalmente, a criança precisa daquele tempo dela. O brincar é da criança. Quando o adulto interfere, tenta mediar, não que ele não possa brincar, mas a função do adulto é assistir a brincadeira da criança. Por quê? Porque a criança, ela está treinando o quê? Essa fase adulta, ela está treinando, ela está conhecendo o mundo pelo ato de brincar. Tanto que tem uma das coisas que a gente peca muito, e eu sem querer, sem ter estudado, acabei fazendo o ideal, que é colocar sapato nas crianças. A criança, ela tem os olhos pelos pés, pelo sentido dos pés e pelo sentido das mãos, ou seja, as extremidades. E o que a gente peca, nós como pais, e isso é importante, as mães e pais de bebês, né, que ainda não caminham, não coloquem calçados nas crianças. Por quê? Porque elas sentem o mundo, elas se sentem seguras a partir desse contato do pé com o chão. É ali que ela vai conhecer essa limitação ou não do que ela é capaz ou não. E daí, para a criança aprender a caminhar, a gente acaba colocando sapatinho, etc. e tal. Mas o brincar, principalmente na infância, que é o que nos traz depois dessa fase adulta, é justamente essa liberdade que a gente permite às crianças. E existem estudos que são muito interessantes dentro da neurociência, da neuropediatria, que abordam justamente que as crianças que tiveram essa liberdade de se expressar e de testar este mundo na sua infância a partir do corpo e não a partir de brinquedos, porque se vocês prestarem atenção, as crianças quando ganham um brinquedo pronto, qual é a intenção delas? De desmontar o brinquedo, porque o que lhes interessa é o mecanismo pelo qual foi feito aquele brinquedo. Elas querem entender a engenharia do brinquedo. E nós, adultos, acabamos mediando, dizendo, não quero esse brinquedo, não faz isso, não sei o quê. Não, a criança ela precisa desmontar, por isso que é indicado na infância os brinquedos que são de montar e desmontar, porque ela está testando esse mundo. Um outro aspecto muito importante, se nós observarmos a criança quando brinca livremente, ela fecha o seu corpo no formato da letra C. Por quê? Porque ela cria um mundo ali que é somente dela e dos seus pares de acordo com a sua idade. Se nós pararmos para reparar, as crianças nas pracinhas, elas fecham o corpo e ali é o mundo delas. Elas criam estratégias e nem por isso elas estão deixando de jogar, porque o jogo tem essas estratégias, mas de acordo com a sua faixa etária. E aí, tem muitas pessoas que na fase adulta, elas não conseguem, por exemplo, os momentos de férias, elas não sabem o que fazer. Por quê? E aí existe uma explicação. Porque não lhes foi permitida essa liberdade de expressão no ato de brincar com o seu corpo na sua infância. Olha só, uma coisa que eu lembrei, as pracinhas. Claro, a gente corre risco, né? A areia ali, muita contaminação eventualmente, mas a coisa de a criança senta no chão, senta na areia e vai fazendo essa posição que tu falou, da letra C, encontra a outra, vai compartilhando ali, e o pai e a mãe ficam preocupados, não pode sentar na areia, não é bom, a criança sai dali. E ela deixa de ter aquele momento de sociabilidade. A criança agrega. Ela não tem aquele filtro de dizer, não vou brincar com esse ou com aquele. Tanto que chega uma criança, esses dias nós estávamos numa pracinha, eu e os meus filhos, e lá pelas tantas uma menina achou interessante, eles estavam fazendo castelos, etc e tal. E ela não sabia como chegar neles. Daí ela deu uma volta e ela começou assim, ó. Brum, brum, esta é a minha rua. Ela escutou o diálogo dos meninos para se encaixar que eles estavam fazendo uma cidade cenográfica. E quando eu vi, ela estava brincando, ou seja, não precisa. A linguagem é corporal. O brincar perpassa pela linguagem corporal, não precisa da linguagem da oralidade. E olha que coisas a gente vai observar, ó, as vestes e os movimentos que a gente gradativamente vai incorporando à medida que a gente cresce. O corpo que vai deixando de ser esse meio de comunicar com o outro e vai se tornando até, no meu caso, eu falo por mim também, na adolescência, a gente falava sobre isso no bastidor também, o corpo ou a expressão corporal como motivo de vergonha.
né? E essa não liberdade de interagir com o outro. Olha que coisa, Mas né, quantas vezes, gurias, a gente ouviu, isso não é brinquedo. Né, que nós fazíamos ter um pouquinho mais de idade, isso já não podia mais brincar. O que tu quer fazendo isso? Quando, na verdade, a idade, ela é uma referência. Mas eu posso ter... Bom, eu tinha 14 anos, me levaram a Porto Alegre para fazer uns exames, chegou lá, graças a Deus não tinha nada, estava só a primeira coisa da minha mãe, minha filha, o que tu vai querer? Eu quis uma boneca. Eu tinha 14 anos, olha, se uma moça de 14 anos hoje vai querer uma boneca. Mas para mim, né, estava em Porto Alegre, cheguei e comprei a boneca que eu queria. Então, talvez para mim, de 14 anos, aquela boneca ainda representasse muito do meu brincar, da minha infância. Né? E a necessidade que a gente tem de estar acarinhando essa criança interior, de deixar ela fluir, sim, de deixar ela aparecer. Porque muitas vezes a gente fica se podando, da mesma forma que nos podaram, a gente também vai podando os outros e se podando. Quando a gente pode sim ser uma pessoa, um adulto brincante, por que não? Mas hoje em dia, guria, se a gente for para pensar o tempo que a gente tinha, a nossa infância para brincar, né, que não era um tempo cronometrado, que a gente realmente tinha esse tempo. Hoje em dia, o que as crianças têm? Já uma agenda hiperlotada. Daí tem dança, daí tem vôlei, daí tem não sei mais o que, daí tem aí tem que estudar. Gente, sério, não há esse tempo. Não se permite mais que a criança tenha um tempo só para que ela faça o que ela realmente gosta de fazer, o que ela tem vontade. E aí a gente ouve pais e mães dizerem: mas ela adora fazer. Sim, mas é que ela não teve nenhuma outra experiência. Não tem outra referência. Não, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, agora, fazer sempre essa reflexão para pensar realmente se a gente está oportunizando aos filhos essa infância, sabe? Essa infância brincante. Será que estamos? Posso falar só trazer uma observação que isso vale para todos os pais e mães que estão nos escutando ou adultos que cuidam de crianças, né? A infância não é a fase de fazer currículo, gente. Essa história de que tem que fazer inglês, patinação, não sei o que. É ótimo. Aí acha assim, a minha filha é feliz, ela está sempre cansada, ela brinca muito. Não, querida, ela tem muitas obrigações. E quando você traz a questão do tempo, Fabiana, é muito interessante. Por quê? Porque no brincar, a criança se desvincula do tempo. E é isso que a gente tem dificuldade na fase adulta. Por quê? Põe uma criança para brincar, deixa ela brincando sozinha. E a gente diz assim, hora do banho, hora de comer. Mas eu nem brinquei, ou seja... Ela se dissocia, ela se distancia da questão temporal, coisa que nós adultos não conseguimos. Nós somos regidos pelo fator tempo, pelo relógio. Mas quando a gente é convocado a brincar, sem pensar na questão do tempo, que daí envolve um pouco a questão das férias, né? Quanto de dificuldade a gente tem, né, de se desvencilhar, por exemplo, da hora do almoço. Por quê? Porque a gente está sempre ali, ó. A gente está no automático e a criança tem essa facilidade do brincar, justamente porque ela não pensa no tempo, ela não pertence àquele tempo que nós tanto nos cobramos. O tempo que, como diz o ditado, clichê, né? Tempo é dinheiro, para a criança o tempo é vida. Vida. É vida e é um momento que ela usa para brincar. Olha, exatamente. Deveria, né, gente? E em todos os casos, infelizmente, a gente sabe que tem crianças privadas disso por vários motivos, mas... Eu acho que um dos mais tristes é aquele caso em que realmente a criança teria toda a condição de brincar, de ter uma infância com, enfim, condições plenas, boa alimentação, né, toda a estrutura na sua casa, mas ela é colocada em atividades sem poder respirar ao longo do dia e incentivada a competir. Só um detalhe aqui, a gente falando sobre aula disso, aula daquilo, jogo. O jogo em si, sem uma competição ali, né, colocada, ele é muito saudável. O Johan, acho que é esse o nome, o Ruizinga, fala sobre o jogo, né? E eu acho que a gente, como adulto, também tem que estar muito aberto a aprender e a experienciar, a experimentar. Eu tenho certeza que eu não sou uma mãe perfeita. Eu acho assim que eu brinquei, mas realmente, será que eu brinquei tanto assim com meus filhos? Né? Eu dei o meu melhor. Eu fiz o máximo para isso. Então, muitas vezes a gente peca, mas não é problema pecar.
né? O importante é que a gente esteja atento a tudo aquilo que a gente faz. E se bateu lá em algum lugarzinho, bateu, bom, será que eu brinco tanto com meu filho ou não? Vale a reflexão. Eu acho que o programa tem muito disso, instigar e trazer reflexão. Com certeza, vamos fazer o possível para não só resgatar a nossa criança interior, como também para proporcionar oportunidades e que a criança interior das crianças sobreviva até a fase adulta, né? O programa é curto, gente. Estamos no final de mais um Jogo de Cintura, hoje que falamos aí sobre criança interior, a infância brincante, essa criança, se é presente ou não na sua vida. Obrigada para quem nos fez companhia e até o próximo Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.